O Dono do Posto começando mais uma vez e agora estamos em julho, Paulo. É isso Paulo aí. Tavares e Daniel Costa em julho de 2024 e com uma pauta extensa, hein, Paulo? Mês de julho, já estamos aí, mês do inverno, né? Inverno no Brasil, Opa. verão na Europa, no E hemisfério seca em norte. Brasília, hein? Seca E em Brasília, como sempre, a gente sabe que nesse período a seca dura aí 6 meses, né? Então a gente vai aqui, inclusive, tomar mais um pouco de água. Umidade lá embaixo. Eu acordo, Paulo, vou pra cozinha, eu tenho a Alexa lá. Alexa já com alerta laranja, umidade baixa, 10%. Muito legal isso aí, hein, Daniel? Muito legal esse negócio do E Alex. aí eu já preparado ali, tendo que tomar 3 litros de água por dia. É Eu isso tenho aí. dificuldade. Você tem também, Paulo? Dificuldade de tomar Tenho água? dificuldade. Meus filhos não têm, não, mas eu tenho muita dificuldade. Eu tenho que ficar dando porrada em mim para poder beber muita água. Uma vez uma nutricionista falou para mim assim, Paulo, se você quer saber, aliás, se você vê uma pessoa mais gorda e uma pessoa mais magra, é só ver a quantidade de água que ela toma. É verdade, Daniel, é verdade. Mas vamos lá, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast. A gente Bora lá. Tem Vamos falar algumas de posto, né? Não vamos falar de saúde, não. Vamos falar nem de saúde, é isso aí. nem de clima. É importante frisar aí para todo mundo, quem está nos ouvindo, nós estamos ao vivo aqui. Ao vivo. Também no Paulo Tavares DF, Instagram. tá certo? Que é o meu Instagram. E nós vamos vir com mais novidades aí. No final do nosso podcast, é importante avisar para todo mundo sobre a Expo Posta. Eu vou deixar para falar no final. Mas nós vamos falar um pouquinho agora no início, porque Vamos está falar, chegando a Expo Posta em setembro, né, Daniel? o maior evento dos revendedores de combustíveis do Brasil. Acontece só a cada 2 anos. Em São Paulo. E é imperdível, porque é a maior feira de pós-combustíveis do Brasil e conveniência. Né? É importante falar para todo mundo. América Latina. Da América Latina. Que nós estaremos com o nosso podcast ao vivo. Opa! Lá na Expo Postos, nós vamos ter uma série de eventos, uma série de entrevistas. Vai ser incrível, hein, Muita Paulo? pauta interessante lá. Nós vamos falar sobre reforma tributária, uma isso série aí. de pautas interessantes A aí, gente vai Daniel. levar esses microfones e mais 2. Vamos estar com 4 microfones. Vamos levar Uma nossa... mesa, vamos estar com o Vamos levar a patrocinador, muito mesa de importante. fones, a mesa de som, vamos levar as nossas câmeras. É isso aí. Vai ter toda a estrutura para a gente estar ao vivo lá, junto com outras pessoas, debatendo tudo sobre o setor de postos de combustíveis do Brasil. Isso aí, meu amigo, isso aí. E Vai tudo ser que, incrível. obviamente, tem a ver com posto de combustível. Mas vamos começar com a nossa pauta, Bora Daniel? lá, primeira, lê aí, Paulo, lê aí Então, a a primeira. nossa primeira pauta é de segunda-feira para cá. A Petrobras faz seu primeiro reajuste no ano de 2024. É o primeiro mesmo, Paulo? O primeiro reajuste Petrobras. Eles seguraram até o mês 7. Então, Daniel, essa é uma da discussão que eu acho importante a gente fazer aqui, que o último reajuste ocorreu o ano passado, se eu não me engano, em outubro do ano passado. Seguraram muito tempo, hein? O preço oscilou muito, ele teve baixo, teve alto, teve baixo, teve alto. Mas o que aconteceu? Importante frisar para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Esse reajuste, matematicamente, ele foi influenciado principalmente pela variação do dólar, Daniel. Não foi pela questão do petróleo. Muito pelo contrário, né? O preço do barril do petróleo caiu 2% nos últimos meses, né? Mas o dólar disparou o preço, né? Nós saímos aí de um dólar que estava em torno de R$5 para R$5,70, né? Por questões não só... as pessoas até comentam muito, porque o presidente Lula falou bem, claro que influenciou a fala do presidente, né? Quando ele tenta intervir na economia, no Banco Central, mas o forte mesmo da alta do dólar é a política econômica dos Estados Unidos, né? A variação lá que se manteve, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, então as pessoas acabam tirando recursos de países emergentes e investindo na dívida americana, que é uma coisa mais confiável. E quando você começa a tentar procurar dólar, ou seja, você vende a moeda do país e compra dólar, obviamente que o preço se eleva. E essa questão do dólar não foi só no Brasil, viu, meu amigo? Em quase 80 países aconteceu a mesma coisa. E o Brasil nem é o primeiro país dessa lista, né? Está ali entre os 20 primeiros, mas mais embaixo desses 20. Então, é um problema internacional. Então, afetou o preço da gasolina, tipo A, e afetou o preço do gás no país inteiro, né? Então. Que foi o anúncio da Petrobras. Agora, um ponto que me chamou a atenção, Paulo, é que mesmo após o anúncio desse aumento,
ainda ficou defasado algumas dezenas de centavos o preço. É verdade. A defasagem do preço da gasolina com relação ao mercado diesel? internacional estava quase 60 centavos e no diesel em torno de 30 centavos. Com esse reajuste que a Petrobras fez no caso da gasolina, eu vou me atentar mais à gasolina, porque é mais a nosso posto, sem falar do gás. E isso fez com que os dois ficassem no patamar de 30 centavos. É muito, ainda é muito. Que ainda é muito. Mas aí, Daniel, vem uma colocação que eu queria trazer para você. Veja só, apesar da defasagem estar em 30 centavos, há algum tempo atrás, antes, eu vou até botar uma linha de corte aqui para você, Daniel, analisar, antes da privatização da BR Distribuidora, que hoje se chama Vibra, quando se tinha uma defasagem desse patamar, o preço entre bandeira branca e as grandes ficavam praticamente estáveis, muito parecido. Então, com a defasagem, mesmo com a defasagem, ou seja, a Petrobras está com preço mais barato, os bandeiras brancas, ainda tem preço mais barato. Ou seja, isso leva a crer, eu estou fazendo aqui conta de padaria, né? Matematicamente, isso leva a crer que as grandes aumentaram o seu share, né? Aumentaram as suas margens junto aos revendedores. Ou você concorda comigo, Daniel? Mas isso sempre foi uma prática comum, né? O mercado todo, quando tem um aumento ou uma baixa de preço, ele se readequa à margem que deveria ser a ideal, né, Paulo? Mas isso não é só no mercado de combustíveis. Não é só no mercado. Isso funciona em todo o mercado comercial, ou eu estou enganando? Não, mas é isso mesmo. Mas eu quero alertar que quando a defasagem da Petrobras é menor, ou seja, ela tem um preço menor que o mercado internacional, quando as margens da distribuidora eram menores, esse preço quase se igualava. Mas como hoje as distribuidoras têm matematicamente uma margem muito superior que elas tinham há porque 3, 4 agora anos, não tem uma distribuidora ali que regule o mercado. eu A sempre gente falou disso no podcast passado. E já né? falamos isso há muito tempo. O dia que a distribuidora BR fosse privatizada, não estamos Ia aqui, mudar o jogo de mercado. a gente não está entrando no mérito se compensa ou não compensa. A gente só diz o seguinte: ao se tirar uma distribuidora da mão da Petrobras, que é uma empresa pública, que tem o objetivo, inclusive, de trazer um preço melhor para o cidadão, você desregula o mercado. Perfeito. E, aparentemente, não é à toa que elas vêm nos últimos 4 anos, qualquer um que pesquisar aí, irá verificar que elas vêm batendo recordes de lucros. A próprio dado da Agência Nacional de Petróleo, quem entrar no site vai verificar que a margem das distribuidoras dobrou nos últimos anos. Perfeito. Falando em distribuidoras, Paulo, eu queria ouvir tua opinião. Claro que isso é uma especulação nossa futura. Você acredita que num futuro aí de 5, 10 anos existe a possibilidade de crescimento da Shell, da Ipiranga e da Ali crescerem no mercado e a Vibra com a marca BR reduzir de mercado por causa dessa influência? Bom, eu vou falar um assunto novo que hoje já está se tornando público. Primeiramente, o Grupo Ultra, né, o grupo da Ipiranga, está trazendo a marca Texaco de volta ao Brasil. A gente comentou isso então, também. Nós vamos ter uma nova distribuidora, né? Agora, essa questão das distribuidoras aumentarem dentro do mercado, eu acho muito difícil ainda. Porque hoje, nós que vivemos na revenda, o dia a dia, nós percebemos claramente uma reclamação generalizada do que eu acabei de dizer. E de todas as distribuidoras, Paulo? Ou especificamente uma? Não, de todas elas estão... o mercado em geral. O mercado tem reclamado que a diferença de preço entre um posto bandeira branca e um posto bandeirado está muito alta, muito aquém, muito além do que se tinha normalmente há 3 anos. E isso tem provocado um descontentamento de grandes revendedores, não só em Brasília, como no Brasil inteiro. Ou seja, o que vai crescer aí nos próximos anos, a tendência é o que vem acontecendo nos últimos anos, que é o crescimento da bandeira branca. Perfeitamente. Eu acredito muito mais nisso. Se continuar com esse modelo, as grandes distribuidoras terão muita dificuldade em renovarem seus contratos. A gente tem que lembrar que os contratos, por menor que seja, tem contratos maiores, é pelo menos em torno de 4 a 5 anos. Então, nós estamos falando de contratos vencendo
entre esse ano e os próximos 2 anos, é muito provável que vamos ter aí dificuldades delas renovarem, né? Então, isso é um fato, né? A Vibra hoje tem um laço para fazer renovação, já que ela está se desfazendo dos seus ativos. E na hora que se desfaz dos seus ativos, isso cria umas possibilidades, né, de ganhar volume. Mas, mesmo assim, é um problema sério, né? Os contratos estão muito difíceis de ser renovados e eu estou dizendo de vários. Não só aqui, como no Brasil inteiro, como eu tenho percebido. Vou aproveitar ainda o assunto, Paulo. Eu acho que ele está na pauta, mas eu quero trazer ele agora, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente começou a ver agora nas matérias um movimento diferente que a gente estava especulando alguns meses atrás, que é sobre a mudança de ações da Vibra. Ô, Daniel, muito bom. Eu ia falar sobre isso, bom você lembrar. Eu vou trazer uma novidade para todos aqui, obviamente que é especulação, tá, Daniel? Mas eu ouvi de algumas fontes... Opa, mas agora saiu de uma forma mais oficial. Eu tenho um dado oficial, tá certo? E ouvi outras informações de fontes seguras. O que é o dado oficial? Que a Previ, quem não conhece, a Previ é o Fundo da Previdência do Banco do Brasil. Previ é o maior fundo da América Latina. O Fundo Previ consegue comprar 3 vezes o valor do Banco do Brasil. Pensa só... Quanto que vale a instituição Banco do Brasil hoje? O Fundo Previ tem recursos para comprar 3 vezes o valor do Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos da América Latina. E a Previ comprou 10% da Vibra. 10% da Vibra. Segundo informações seguras, a Previ pretende comprar mais um pedaço para tentar chegar em torno de 20 e poucos por cento da Vibra. E a Petrobras irá vir comprar em torno de 10%. Isso é uma aliança, Uma aliança. Então, da Previ com a Petrobras para elas crescerem. Isso. Aí elas crescendo dentro da Vibra, não precisa comprar a Vibra de volta. Elas teriam aí 4 cadeiras dos 7 assentos do conselho e poderiam controlar a Vibra Distribuidora. Opa, e aí a Petrobras vai ter de novo aí um poder para de ter gestão. Logística para todo o Brasil, evitar até os momentos em que possa haver defasagem de preço e faltar produto no mercado, porque às vezes o pequeno revendedor no interior, quando o preço está defasado, ele pode não conseguir comprar produto porque as grandes não entregam, só entregam para os seus bandeirados, né? Então essa é uma pauta. Além da logística, ela passa a ter, né, controle, como a gente acabou de falar, de ter um preço melhor para o cidadão. Isso é bom para o cidadão, na minha opinião. Imaginem, Paulo, que isso aconteceu hoje. Vamos falar o que mudaria na distribuidora Vibra. Vamos especular um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O que eu acredito? Vai continuar a marca BR em todos os postos. Não vai ter mais problema de imagem, que a gente estava falando que era um possível problema, né? Agora, a gente vai ter... Eu não vejo resolvendo muito a questão de margem, viu, Paulo? Porque o interesse da Previ vai ser recuperar esse investimento dela, porque ela vai estar focada em lucro, né? A Petrobras ela vai ter um pouco de interesse em ganhar volume, né? Mas a Previ vai segurar e falar, opa, mas a gente precisa de lucro também. Não é só volume. Então, vamos falando sobre isso, né? Até é bom a gente falar sobre a Petrobras, né? A Petrobras, eu quero lembrar aqui que ela desadotou, não adota mais o programa que era o chamado PPI, Preço de Paridade Internacional. Veja que nós estamos falando de uma companhia que, desde que ela deixou de adotar essa paridade, ela vem dando lucro trimestralmente. Eu analisei ontem os dados, ela continua com um lucro muito bom e ela, inclusive, novamente esse ano, ela vai distribuir dividendos além do previsto. Ou seja, apesar da Petrobras fazer um reajuste e aí haver um movimento, inclusive havia um movimento na semana passada dos distribuidores, importadores, de ir contra a Petrobras na justiça porque ela estava com defasagem de preço, essa defasagem não estava causando prejuízo para a Petrobras. Porque o custo Petrobras continuou o mesmo ou cada vez menor, custo de extração. Significa que o preço que ela vem praticando é um preço razoável, inclusive para ter um bom lucro.
e fazer investimentos. É claro que pesou um pouco na conta agora a questão do dólar, porque aí vem o alerta dos investidores, né, que precisam, obviamente, que a companhia tenha um certo preço, mas ela não foi 100% com a paridade, porque não há necessidade. Né? O presidente anterior e atual presidente da Petrobras tem dito que o preço será formado dentro da visão de paridade internacional, lucro, competência e investimento. Então, ela não precisou ser 100%. A gente não precisa estar atrelado 100% ao mercado internacional. Então, o preço foi feito de forma razoável, né? E não haveria, assim, no frigir dos ovos, não precisava, mas o mercado pressiona, os investidores pressionam, então, por isso que a Petrobras fez um reajuste. Obviamente que se houver uma queda do dólar ou uma baixa de preço no mercado internacional, tenho certeza que rapidamente a Petrobras irá voltar esse preço. Então, levando-se em conta isso, né, a gente pode levar a mesma coisa para a Vibra Distribuidora, né, se ela tivesse hoje na mão da Petrobras. É preciso lembrar que a distribuidora, há 4 anos, 5 anos, quando ela estava na mão da Petrobras, era uma companhia que nunca deu prejuízo. E nós estamos falando uma companhia que estava no momento que a margem de prática de preço era a metade do que é hoje. E ela sempre deu lucro. Então, eu creio que sim, que se a Petrobras tiver novamente o controle da Vibra Distribuidora, eu tenho certeza que em pouco tempo ela poderá ter práticas de preços melhores, que vai ser bom para o cidadão. Eu acredito plenamente no que você está falando, mas não chega a ser quando era a própria Não BR. tem a menor dúvida, porque você não vai ter maioria estatal. absoluta. Ela vai ser uma empresa de capital, né? Privado. E ela vai ter 4 dos 7 conselheiros. E é preciso levar em conta essa proporção. Ela pode ter uma decisão do número final, mas não do número que ela quer. Então, eu acho muito importante a gente lembrar isso. Mas eu queria voltar ao assunto, Daniel, Bora a gente lá. não fugiu ainda, mas eu queria terminar o assunto da questão do reajuste Petrobras. É Opa. importante o cidadão saber que a Petrobras fez um reajuste linear de 20 centavos no preço da gasolina para as suas refinarias em todo o território nacional, né? A Petrobras tem várias refinarias, hoje em torno de 14 refinarias, retirando as privatizadas. As outras refinarias já vêm fazendo reajustes mensalmente de acordo com o mercado, que é o caso da refinaria da Bahia. Não é à toa que o preço lá é bem diferenciado do Distrito Federal. O que significa isso? A gasolina comum que é abastecida no veículo, ela tem 73% de gasolina tipo A, que teve reajuste de 20 centavos. O que causaria um reajuste na terça-feira de 15 centavos na gasolina. Porém, as distribuidoras, que é quem entrega o combustível para os revendedores, reajustaram em mais de 20 centavos o preço da gasolina. E aí criou um alvoroço em todo o território, né? Não só no Distrito Federal, no Brasil inteiro. E aí, inclusive, em Brasília tem um parlamentar que gosta de falar muito, que a culpa é do revendedor. E eu fiz questão de trazer a público, para toda a imprensa, ontem, mostrando cópia de nota fiscal, que nós compramos da distribuidora. E o etanol, Daniel, faz parte da nossa pauta, está em viés de alta, também por causa do efeito do dólar, né? Você tem a questão da cana-de-açúcar, que está mais rentável, e os usineiros têm produzido mais cana, e a influência do dólar influencia também na commodities do preço do etanol. Pelo mesmo motivo que a Petrobras reajustou o seu preço de gasolina, que foi a influência do dólar, os usineiros também reajustaram o preço da sua commodities, porque eles também exportam o produto. Então, sofreu impacto, sim, no preço do etanol. E os preços não são controlados, não são tabelados, eles são livres, é preço de mercado. Então, o preço do etanol caiu muito e vem subindo. Para se ter uma ideia, o etanol, este ano, o etanol hidratado já subiu 75 centavos na distribuidora, né? E isso impactou em muito o preço ontem. Então, para que a população entenda que a gasolina ela subiu muito mais do que a Petrobras alimentou, porque sempre de segunda para terça é quando há elevação do anidro. E houve uma elevação muito forte e fez com que o preço da gasolina subisse muito mais,
Correto, Daniel? Você também comprou mais caro, não? Perfeito, oscila para todo mundo, né, Paulo? Não é É. só para um para o outro. E deixa eu ver se eu estou correto, Paulo. A gente está no momento de importação de etanol, né? Nós somos o maior exportador de etanol e o maior importador de etanol dos Estados Unidos. Nós estamos no momento de importação. É claro que a gente tem etanol aqui no Brasil, mas a gente importa muito também dos Estados Unidos nesse momento. Na verdade, dentro da proporção do que o Brasil consome, né, a importação chega no máximo a 6% do consumido no Brasil. Mas ele começa a cair o etanol, a importação, porque o Brasil passou também a ser um grande produtor do etanol de milho. Que é diferente, né? Que é diferente. Que é o etanol que os Estados Unidos mais exporta, que é o etanol de milho. E tem novas frentes aí, como a gente já falou aqui no podcast. Aliás, perdão, nos Estados Unidos que é o de milho, né? E o Brasil tem o da cana também. Exatamente. O Brasil passou a produzir também o etanol de milho. Está crescendo muito. Só que ele é muito mais caro, né, do que o da cana. Exatamente. Mas como o Brasil consegue ter 2 safras de milho, ele está melhorando muito os seus preços do etanol de milho, que é o da cana, ele é mais barato. Então é isso. Então está mudando muito essa perspectiva, né? O que vai facilitar muito para o mercado do Brasil a questão do etanol. E tem outras frentes aí, né? A Raízen tem um projeto muito interessante no Nordeste, né? Que é de um Combustível renovável. de combustível renovável, de um etanol de uma planta, né? Que é do Cerrado, que é da Caatinga, né? Que produz muito etanol, Daniel. É isso aí. É isso aí. Esse vídeo é muito interessante, né? Tem um vídeo lá explicando qual é o futuro do combustível renovável. E, na verdade, o mundo inteiro está de olho também no futuro dos combustíveis, sabendo também que o futuro tem essa tendência de não ser só elétrico, né? Não tem a menor dúvida. E o hidrogênio também ele ainda está com muita dificuldade em desenvolver, então estão de olho nos combustíveis também renováveis. Pois é, Daniel, e falando em carro elétrico, né, que nós falamos aqui na semana passada, Falamos não sei muito, se você hein? viu que a União Europeia decidiu rever a retirada dos carros de A combustível. combustão para encerrar até 2035. Né? Eles já não vão mais, já vão rever adiar. isso, não vão reiniciar. Por quê? Nós temos dito aqui sempre, Daniel, o carro elétrico é uma coqueluche nova, novamente. É a 5ª vez que ele volta a esse patamar. Mas é preciso lembrar que o problema no mundo inteiro é a energia elétrica. Mas vamos para o problema Europa, Paulo. O problema, na verdade, não são os combustíveis fósseis. Não. O problema da Europa é o CO2 no mundo. Exatamente. E aí, quando a gente fala de CO2, um deles é os combustíveis fósseis. Perfeitamente. Perfeito? Então, a gente tem que fazer o quê? Temos que diminuir a emissão de CO2. Então, por exemplo, combustível renovável é uma solução. É uma solução. Carro elétrico é uma solução se não fosse o problema da produção da bateria. E que tem gerado CO2. Entendeu? Então Exatamente. É esse que é o ponto. A gente tem que resolver o CO2. Exatamente. E, Daniel, outro fator, né? Os carros híbridos, né? Por serem mais pesados e ele precisa gerar energia para carregar a bateria, ele acaba consumindo mais combustível quando ele está carregando a bateria que ele vai usar depois. Então, praticamente, não compensa. Né? Então, realmente está virando uma coisa de luxo a questão do carro elétrico. E eu acho que a tendência é você ter realmente mais um, mas não é o futuro, não é o carro elétrico, na minha opinião. O que você acha, Daniel? É isso. O elétrico, ele é uma possibilidade, mas, por exemplo, quem depende de viagens, quem depende de família, urgência, ele não é uma solução. Perfeitamente. Né? Mas ele é uma opção para quem tem condições aí para curtir esse tipo de opção, né? Perfeito. Eu vi um vídeo essa semana, Paulo, eu gosto muito de estudar sobre isso, todo mundo já sabe, e eu vi um depoimento de uma pessoa do Rio Grande do Sul que fez uma viagem, ele tinha a programação de parar, ele estava indo para Florianópolis, e no meio tinha um posto com 2 carregamentos, um rápido e um lento, né? E aí ele chegou lá nesse posto para fazer o carregamento, e o carregamento rápido estava quebrado. Né? Então, ele tinha que fazer o carregamento lento. Será que era de propósito? Né? Ele tinha que fazer no lento, né? E aí ele não previa esse tipo de situação e o lento estava ocupado.
Aí ele passou o dia Ele no teve posto. que passar o dia lá esperando, né? Um dos problemas do carro elétrico para viagem é que ele não faz a autonomia que ele Não tem. deveria É fazer, verdade. porque ele não é projetado para altas velocidades, ele consome muito mais. E mesmo você tendo autonomia, ainda é problema, né? A gente sabe que é problema. Mas tudo bem, hoje a pauta não tem carro elétrico. Isso. Bora seguir. Seguindo, eu queria citar aqui um pouco, meu amigo, a questão da Agência Nacional de Petróleo. A Né? ANP. Eu tenho tido, não só isso foi pauta na reunião da federação, mas eu tive também aqui com o Otto, queria mandar um abraço para o Otto, é o superintendente de fiscalização na região aqui do Centro-Oeste, no Distrito Federal. E o Otto também trouxe essa pauta da questão da dificuldade do corte orçamentário que ocorreu na Agência Nacional de Petróleo. E a ANP vem já dizendo, declarando, já saiu nota, inclusive, sobre isso, que, por exemplo, o PMQC, que é a pesquisa de qualidade, né, dos combustíveis e monitoramento dos combustíveis, vai sofrer uma forte corte. Então, se está acostumada a investigar 2.000 postos pelo Brasil, vai investigar 1/4 disso. Então, isso prejudica a fiscalização no momento ímpar que a gente tem aí de crescimento de PCC, adulteração, a gente sabe do que está acontecendo. Então, é preciso preocupar com isso. Na reunião que tivemos lá no Rio de Janeiro, conjuntamente com os 2 superintendentes nacionais de fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, ele nos colocou que o programa do PMPQC, que hoje está implantado no Distrito Federal do Estado de Goiás, que é um programa piloto, também terá que sofrer uma revisão, porque não sei se todos sabem, né? Hoje o Distrito Federal e o Estado de Goiás, já tem 3 anos, são obrigados a pagar para se auto-investigar. Nós entramos com ação de inconstitucionalidade, através da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que é o órgão principal do nosso sindicato, da nossa federação, que questionou isso, onde eu estou pagando para me auto-investigar. Isso é inconstitucional. O STF reconheceu a inconstitucionalidade de usar qualquer tipo, né, de investigação contra nós mesmos, mas permitiu que a Agência Nacional de Petróleo continue com o programa. Então, o programa é feito apenas para estudo, mas não serve para fazer nenhum tipo de ação se encontrar algum infrator. Né? Não serve para nada. Ele vai saber que é infrator, se ele voltar lá, ele fizer outra investigação, ele estiver correto, mesmo que seja 5 minutos depois, não vai poder fazer nada. Então, ela está em análise, mas ela não tem ainda um outro programa. Nós fizemos algumas propostas, eles gostaram da ideia. Então, fica claro aqui para todo cidadão, para todos os donos de postos, que, infelizmente, a Agência Nacional de Petróleo teve um corte substancial de recursos, isso poderá prejudicar, né, o programa de qualidade e monitoramento dos combustíveis no Brasil. No Brasil. E quem perde mais, sem dúvida nenhuma, Paulo, veja se eu estou errado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os grandes estados que têm um volume muito grande. Bahia, muita região do Nordeste. Nordeste, né? Aquele interiorzão ali. A gente tem que lembrar que no Nordeste nós temos muito problema com etanol, que vem direto das fazendas, está tendo entrada de metanol. Toda a região que fica perto das usinas, né? Exatamente. Aquela região ali, então, normalmente, tem muito problema, né? Então, a agência tem colocado isso, não sei se todos perceberam. As agências, né, todas que sofreram com isso, decidiram fazer um movimento de greve. Não aconteceu ainda, mas é um fato. Então, nós estamos aqui como revendedor, muito preocupados com a questão da fiscalização que vai ser nos próximos meses da Agência Nacional de Petróleo. Eu queria deixar a solidariedade junto à agência, né, devido ao corte de recursos, mas somente o governo federal pode explicar isso, porque também tem a conta do orçamento, né, que cada dia que passa a gente percebe um empenho do governo, um empenho da Secretaria de Economia, do Ministério da Economia, mas, ao mesmo tempo, o Congresso é maioria. E você não ter maioria no Congresso faz com que, às vezes, certas pautas que o Congresso traga passe. A gente tem que entender isso, que é democracia. E, às vezes, cortes orçamentários, cortes de impostos e subsídios que não eram para ter, passam a ter, sem questionar a população, porque eles foram eleitos para isso. Então, a gente precisa entender um pouco isso daí. É isso aí. Depois a gente traz essa pauta para debater mais e ver os prejuízos que o país está tendo com tudo isso. Perfeitamente.
Próxima pauta, Paulo. Eu queria falar um pouco aqui, Daniel, sobre a reforma tributária, que vai afetar o nosso setor. De novo, né? Parece que essa pauta toda semana está aqui, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque ontem, quarta-feira, o Congresso avançou, né, na reforma tributária no que tange a regulamentação do que tinha sido aprovado. Então, que todos entendam, foi feita uma lei para a reforma tributária, uma PEC, foi feita essa PEC, mas muitas das pautas precisam ser regulamentadas. Não, eu quero trazer uma informação importante aqui, né? Primeiro, o Congresso está caminhando para que o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado... Que vai entrar em 2026, né? O Imposto sobre Valor Agregado, né? O IBS, os outros impostos que são estaduais e municipais, eles tendem a ficar, né, em torno de 26,5%. E nós vamos ter alguns casos separados, a questão da carne, da cesta básica, né? E aí, Daniel, tem o imposto do pecado, né? Uhum. Veja só, que no imposto do pecado vão tributar o carro elétrico, mas não vão tributar o carvão mineral. Apesar que o carvão mineral ainda não é muito usado no Brasil, né, para a geração de energia, a energia à base do carbono, né, que é a energia fóssil. Só para churrasco, né? Só se for, né? Mas tem uma coisa interessante que eu queria trazer essa pauta, né, porque poderia... Vocês sabem que todos, né, as convenções coletivas, praticamente em todo o Brasil, têm alguns benefícios para os colaboradores, né, como vale alimentação, né, alguns auxílios de saúde, auxílio moradia, dependendo da convenção, e há uma tributação sobre esses serviços, né, porque na reforma tributária, impostos sobre circulação de mercadoria, sobre produto industrializado, muitos desses impostos vão cair o imposto. Então, por exemplo, a tributação hoje do combustível beira a casa dos 42%. Então, se ele cair para a média de 26,5%, vai perder a arrecadação. Entretanto, o imposto sobre serviço, que é o imposto municipal, que é em torno de 5%, vai subir. Os hotéis estão desesperados. Então, o serviço de prestação de saúde vai aumentar imposto. Isso poderia causar um impacto muito forte para nós que somos os patrões. Porque você vai dar o vale alimentação, você vai dar o auxílio saúde, o auxílio, qualquer tipo de auxílio da sua convenção, você vai acabar tendo que recolher um imposto sobre isso. Então, a CNC, a CNC, que é o órgão máximo, né, das nossas federações e sindicatos, né, que é da questão do varejo, conseguiu aprovar uma emenda, né, um destaque nessa reforma, nessa questão, que é retirar o cálculo do imposto para quando esses benefícios estiverem na convenção de trabalho. Tá certo? Nas nossas convenções trabalhistas. Então, é importante todos saberem, né, que se porventura tiver algum tipo de cobrança, está errado, porque nós aprovamos isso, né? Hoje eu vi uma matéria, inclusive, que o Senado talvez pretenda tirar a urgência, né? Porque há alguns embates ainda não fechados sobre a reforma tributária. E a questão do imposto sobre os combustíveis não será no patamar de 42%, mas também não será nos 26%. Né? Mas vai sim haver uma certa redução se continuar avançando como vem avançando no Congresso Nacional a questão da regulamentação. Então, eu queria trazer essa pauta aqui, porque ontem o Congresso pôs isso em votação e está avançando muito rápido. Quem sabe a gente vai ter mudanças para o ano que vem. Ok, Daniel? Uau, é isso aí, amigo. Vamos seguindo. Tá. A gente falou um pouquinho já, mas já foi falado, a pauta aqui é o etanol, mas nós já citamos aí no preço dos combustíveis. Então, para voltar a afirmar que o etanol anidro está aumentando muito. Então, para ficar claro para a população que o preço da gasolina ele subiu também sob o efeito do etanol anidro. E o próprio etanol, na terça-feira, na maioria das regiões, subiu pouco mais ou mais que 10 centavos. E isso se deve ao preço das usinas. Então, diferentemente
do que se vem publicando aí, inclusive por alguns parlamentares, um especificamente, que gosta muito de falar que é o posto que faz isso, há como comprovar claramente, com nota fiscal, que o preço do etanol elevou-se. E não precisa de Petrobras decidir se vai aumentar ou não o etanol. É um produto que depende das usinas, que depende do mercado e que depende de custos, como, por exemplo, a questão do dólar. Então, volto a frisar isso. O próximo item de pauta eu queria trazer aqui, Daniel, é sobre o PROCON de São Paulo. Está fazendo uma operação na região de São Paulo toda sobre fraude de combustíveis. Eu queria citar aqui o nosso amigo Emílio, que é presidente do Sindicato de Campinas, da RECAP, que vem fazendo um trabalho sensacional na região de Campinas, né? Muito bom, em parcerias muito boas, né? Para divulgação sobre isso. A crise do combustível adulterado na região de São Paulo, Minas Gerais, é muito séria, Daniel, muito séria, né? O metanol misturado na gasolina, o metanol no lugar do etanol, e combustível de adulterações sérias, né? Inclusive mistura de água no etanol. Nossa. Para quem não sabe, o etanol, que é o chamado etanol hidratado, não é à toa que ele chama de hidratado, né? Que tem água misturada, né? Hidrocarboneto. O etanol hidratado ele tem 7% de água. E, às vezes, o revendedor vai lá e acrescenta mais 2%, 3% de água, para ter um etanol um pouco mais barato. Então, muito cuidado, cidadão, muito cuidado com o metanol e muito cuidado com a gasolina, que tem tido realmente muitos casos de adulteração de gasolina. O preço barato tem da onde vir o problema. Paulo, a gente que trabalha nesse setor há muito tempo, né? A gente, sem dúvida nenhuma, se a gente estiver viajando para São Paulo, Rio, Minas, eu, pelo menos, se eu estiver viajando de carro por essa região, eu tenho certeza que eu não paro no posto mais barato. Eu também não faço isso. Não vale a pena arriscar. Faço, Independente se o posto não tem nenhum tipo de risco. Perfeitamente. Né? É um barato realmente que às vezes é R$1, R$2, R$3. Cada um tem sua técnica, né? Mas eu sempre tive uma técnica quando eu viajo em parar em postos de combustíveis. É claro que é uma opinião pessoal minha. Cada um tem o direito. Em postos que tem uma marca confiável. Tá certo? Não interessa se a marca é regional. A marca é regional, precisa ficar claro. Ou se a marca é nacional, porque tem marcas regionais muito fortes. O que eu estou querendo dizer com marca? Você tem uma rede de postos que tem uma marca própria e que você estuda e levanta informações para que você possa confiar naquela marca. Tá certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Se é um posto que tem uma marca que eu nunca vi, que eu não conheço, que é a primeira vez, eu prefiro não abastecer. É uma opinião pessoal, né? Então, é preciso ter muita cautela, muita tranquilidade, porque as regiões estão cada vez mais tendo sérios problemas. Não é à toa que o crime organizado vem crescendo no setor. Mas vou trazer um contraponto aqui, Paulo, que é interessante, né? Aqui, claro, é um canal que a gente fala para donos de postos, Isso. Né? Mas uma informação que eu trago, às vezes, para o consumidor é o seguinte: às vezes, o revendedor é super correto, às vezes ele tem uma bandeira atrelada. Verdade. E é tudo correto. Às vezes, o caminhoneiro é super correto, mas, às vezes, o gerente está fazendo algo errado. Às vezes, o gerente, bem lembrado, ele tem uma mangueirinha ali, que ele traz a água e enche ali o tanque. Por quê? Porque ele tirou uma gasolina ali para ele. É verdade, Daniel. Entendeu? Às vezes, é o próprio caminhoneiro que está fazendo frete, já roubou no meio do caminho e ele adultera no meio do caminho. É verdade. Às vezes, é o frentista da madrugada que faz alguma coisa errada. Às vezes, é o próprio dono. Às vezes, é o chefe de pista. Então, tem várias pessoas no meio do caminho e, às vezes, é um só. Às vezes, é uma sequência de pessoas que está no meio do caminho. Perfeitamente. Às vezes, é a distribuidora, Paulo. É verdade. Às vezes, é a distribuidora que, no meio do caminho, está trocando lá um tanque dela lá, que estava de diesel, e resolveu trocar ele por gasolina e não fez a limpeza. Por falar em distribuidora, Daniel, teve um caso numa grande distribuidora, inclusive, que acabou encontrando na mistura da gasolina dela metanol. Ela foi descobrir depois. Olha aí. Porque ela importou, ela comprou o etanol de uma usina achando que ia chegar o etanol por ter confiança e acabaram entregando o metanol para ela.
E é o que você falou, às vezes o caminhoneiro que está transportando o produto, no meio do caminho ele tira lá, está carregando 20 mil litros, ele tira 2 mil litros para ele e mistura um etanol ou um solvente ali, um metanol, para chegar lá com aquele produto que ele comprou certo, mas no meio do caminho houve a sacanagem, digamos assim. Né? Olha aí, Correto? tem de tudo, né, cara? Tem de tudo, isso é fato. Então, a gente nunca sabe, né? Às vezes está todo mundo correto e às vezes todos são realmente corretos e um no meio desse caminho lá, num dia, brigou com a esposa, está precisando de R$ 500 urgente e faz alguma coisa errada e ferra o consumidor, que é logo você. Perfeitamente. E olha o que vira aí. É isso aí. Então, pode acontecer de tudo com todos, Pode a qualquer acontecer momento, de tudo. em qualquer posto, independente da bandeira. Perfeitamente, meu amigo. Próxima pauta, eu queria trazer Bora. aqui, Daniel, é sobre Brasil e Bolívia, né? O presidente Lula está na Bolívia, esteve na Bolívia e vem fazendo uma negociação. É preciso a gente entender o que vai ser, né? Eu creio que não será a mesma coisa que foi antes, na época do Evo Morales, até porque mudou muito a economia, mudou muito a política dos governos da América Latina, mas o Brasil voltou a fazer uma discussão lá sobre o gás da Bolívia. Né? Opa! Por que o gás da Bolívia? Porque nós temos um gasoduto que está construído. Uhum. E lá é muito barato. E o gás da Bolívia é de excelente qualidade, é barato e tem um gasoduto para trazer o produto barato. O que tem de novo aí nesse projeto? Né? Primeiramente, né, eu queria trazer aqui a relevância que a JBS esteve lá com o presidente Lula, ela virou matéria em vários canais aí, porque a JBS decidiu, através do governo, fazer investimento na Bolívia com relação ao gás. Claro, é uma empresa privada, se ela tiver os benefícios, não nos interessa. Interessa o que a JBS vai fazer com a Bolívia. O que significa isso? O governo federal está abrindo um espaço para uma empresa privada fazer investimentos num país fora do Brasil. Tá certo? E esse investimento, óbvio que a JBS vai ter os seus privilégios, vai ter os seus ganhos, mas o importante é que o investimento não sairá dos cofres públicos, será de uma empresa privada que está fazendo uma parceria entre o governo federal e o governo da Bolívia. E o segundo ponto, mais importante, é que esse projeto visa fazer com que as grandes empresas possam comprar o gás da Bolívia diretamente da Bolívia, ou seja, não vai usar a Petrobras, não vai usar, obviamente, que vão pagar o canal da Transpetro, que é o gasoduto. Que é um serviço fora a Petrobras. Na verdade, é como pagar uma rodovia, você vai pagar um... É o transporte ali, é a bomba, é o bombeamento, o bombeamento. E a segurança. É como se você tivesse uma estrada e pagou ali para andar o bombeamento né? do A gente fala, pagar o pedágio. O pedágio. Vai pagar o pedágio, mas será negociações, esse é o modelo novo, negociações diretas, obviamente, com a Bolívia. Isso poderá baratear muito o gás que está vindo de lá. Então, são fatores importantes, né? É um projeto muito interessante. Então, são dois fatores. O primeiro é que o gás poderá ficar muito mais barato e o segundo, que o investimento que será feito por uma empresa privada. Curiosidade, Paulo, você lembra que ano que foi que a gente fechou esse gasoduto aí? Não, você lembra? 2018, foi na época do Temer. Eu lembro que teve fechamento. Na verdade, o que aconteceu, né? O governo Evo Morales, quando foi eleito, decidiu reprivatizar esse projeto do gás lá, que era todo da Petrobras, né? Eu não foi de iniciativa da Bolívia. Né? Da Bolívia. Eu não quero entrar no mérito, né? Numericamente falando, matematicamente falando, a gente entende. Quando eles apresentam, porque a Petrobras realmente tinha um ponto muito privilegiado. E o Brasil fez investimento. A Bolívia ficou, inclusive, de pagar por isso e tal. E aí, depois desse processo, por falta de acordo, o ponto foi fechado. O que está se fazendo hoje é reabrir, né, esse canal para que possa a Bolívia vender o produto. E o Brasil comprar. Ela vai ter o ganho dela e as empresas aqui serem beneficiadas para comprar um produto mais barato. Sim. Isso aqui é importante. Sim. Né? Faz sentido. Se a Petrobras, e se a JBS quiser fazer investimento lá, o risco é deles. Né? O Brasil abriu as portas, eles vão fazer investimento. E se for bom para todos, que seja bom para todos. O mais importante é que
No caso do investimento, não virá do governo, irá da JBS, e que o gás que vai chegar vai ser um produto mais barato. É o que interessa, aproveitando uma linha que já existe aí. É certo? isso aí. Beleza? Muito bom. O último ponto, Paulo, ponto 7. Então, a gente podia falar aqui, Daniel, sobre a Expo Postos. Expo Postos, a gente já falou da data, já falamos que vai ser incrível, que a gente vai estar lá. E que a gente vai estar lá. Fê Combustíveis vai estar lá, a gente vai estar lá. A gente vai ter aí alguns patrocinadores, quem sabe. Opa! E nós já temos aí, Daniel, 3 pautas importantes que a gente está querendo levar. Então, já vou dar aqui o spoiler. A gente vai falar um pouco sobre reforma tributária para o setor de combustíveis. Nós vamos falar sobre um projeto que está no Congresso há muito tempo. Eu não, tenho certeza, que é uma pauta que não é direita, não é esquerda, não é centro, não é política. É uma pauta bom para todo mundo. Para o nosso setor é fundamental, tá certo? Nós temos aí em torno de 15 bilhões de reais por ano de sonegação. E isso afeta o mercado. Todo mundo perde. Todo mundo. Por que afeta? Porque, às vezes, um revendedor está comprando um produto e ele sabe disso. Eu costumo dizer, quem ajuda sonegador, sonega junto. Então, ele compra um produto mais barato e, às vezes, botam o seu preço na bomba. Hoje mesmo eu dei uma entrevista e o locutor, né, o âncora, estava perguntando por que um determinado posto estava muito mais barato, né? Eu vou dizer aqui o seguinte, ele pode estar em promoção, ele podia estar com estoque, mas, às vezes, é o cara que compra o produto sem imposto. Então, e nós estamos falando de R$ 1,36. É o dobro da margem de uma revenda hoje. Então, às vezes, ele corta 36 centavos, tem um lucro de R$ 1 e vai vender muito mais que um cara que está com a margem baixa, porque ele consegue pôr um preço muito mais baixo. Então, isso é uma concorrência desleal, né? E eles fazem, e muitos sabem que estão fazendo errado, mas fazem. Então, a gente vai discutir sobre o devedor contumaz, porque, no caso de quem faz sabendo, vai ser responsabilizado também. Então, não é só quem vende, é quem compra um produto sabendo que não está recolhido imposto, né? É como você dá carona para um cara que está roubando. Você para o carro, o cara está roubando o banco, o cara está no seu carro, você dá carona para ele. E você está ganhando junto. Você está ganhando junto. Então, reforma tributária, o devedor contumaz, não é só o nosso setor, não, cara. Tem um setor de atacadista. Mercado, atacado. Tem uma série de setores, né? Então, a gente sabe que existe um lobby muito grande. Né? Existe um lobby muito grande sobre isso. E vamos falar também, já está confirmado, o nosso amigo Emílio, que é o presidente lá do Sindicato da Recap de Campinas, e ele vai estar presente para falar com a gente sobre o projeto sensacional que ele está fazendo lá em Campinas, né? No combate a produto adulterado, no combate aos produtos clandestinos, adulterados, todo tipo de situação, barriga de aluguel. Ia ser muito legal, Paulo, se a gente conseguisse conversar com todos os presidentes de cada estado do Brasil e saber da demanda de cada estado, hein? Pois é, pode ser uma pauta, a gente vai fazer o convite, quem sabe cada um entra... Né? A gente entender a dor de cada estado do Brasil. A gente pode... E depois reunir tudo isso e ver qual é os principais problemas que o país dos pós-combustíveis estão sofrendo. Então, vamos fazer o convite, obviamente, a todos os presidentes, né? Quem quiser estar lá presente. Todos eles vão estar lá, com certeza. A gente fala com todos, quem quiser, vai lá e senta. A gente pode fazer um podcast por dia, né? São 2 dias. Um bom podcast, e aí abre um espaço para a região do Sudeste, região do Centro-Oeste, região do Nordeste, e cada um vão pôr os seus principais problemas ali. É um canal aberto e a gente vai postar depois, acompanhar. E a ideia é, inclusive, lá fazer ao vivo, viu, Daniel? Fazer ao vivo, com perguntas, e o tempo inteiro ao vivo. É isso aí. E estamos começando a retomar o ao vivo aqui do nosso podcast dentro da plataforma do YouTube, o Dono do Posto. Nós estamos resolvendo aqui todo o nosso sistema para entrar ao vivo de novo e a gente vai enviando toda essa informação aqui via canal. Tá bom? Se você gostou aqui do nosso podcast, não deixe de comentar aqui embaixo. Se você quer falar sobre algum assunto que a gente não comentou ou quer saber mais ou tem alguma pergunta, manda aqui também nos comentários. E se você quer participar, se você é dono de posto, distribuidor ou participa do mercado, a gente também abre o espaço aqui para que você participe.
tá bom? E se você quer apoiar o nosso podcast, a gente começou a enviar propostas de apoio e patrocínio, né, Paulo? Para também quem quer participar. Então, as empresas que estão no ExpoPost vão começar a receber propostas agora, ó, Paulo. E olha só, para participar de apoio e patrocínio no Dono do Posto, são só exclusividades, tá, Paulo? Vou dar como exemplo aqui. Por exemplo, se a Ipiranga fechou conosco, nenhuma outra distribuidora vai poder apoiar. Não faz nenhum sentido a gente ter duas concorrentes apoiando aqui nosso projeto. Então, nós vamos trabalhar com exclusividade entre mercados concorrentes, né? Sistemas de software de posto. Se uma empresa fechou, a gente não vai fechar com a Agimais por um período de 10 podcasts. E depois a gente vai renovando os contratos novamente. Nós vamos mandar o material, né, para nossas listas aí, para todo o Brasil, para todos os representantes. Começando para quem está na ExpoPostos. Tá certo? E se você teve interesse, manda os comentários aqui também, que a gente vai falando com vocês. Gente, eu sou Daniel Costa, aqui de Brasília, do Posto 214 Sul, e Paulo Tavares. Pessoal, valeu, muito obrigado. Isso aí, por ter nos acompanhado aqui também no Instagram, né? Paulo Tavares DF, no nosso podcast, vai ser publicado. E em breve já estaremos sempre ao vivo, semanalmente. É isso, um grande abraço, excelente semana e até mais com o Dono do Posto. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.